Você já se perguntou se o prazer tem prazo de validade? Será que, depois dos 50 ou 60 anos, tudo o que nos resta são as lembranças de uma juventude distante? Se você já teve esse pensamento, hoje eu preciso te contar algo que vai mudar sua visão para sempre. Pouca gente fala disso de forma aberta. Mas a verdade é que a vida íntima na maturidade não só existe. Ela pode ser a melhor fase de todas. Sim, você ouviu bem. Sexo depois dos 50 e 60 anos não é uma sombra do passado, mas um despertar vibrante que traz benefícios profundos. Melhora a memória, fortalece o cérebro, aumenta a imunidade e, claro, reacende a chama do prazer e do bem-estar. O problema? Não são os anos que passaram, são os mitos que ficaram. São eles que travam o desejo e escondem a conexão emocional atrás de medos antigos, como o receio da menopausa, da disfunção erétil ou das marcas invisíveis deixadas por relacionamentos passados. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Existe solução. Hoje vamos explorar juntos recursos modernos e acessíveis como a terapia hormonal. Pequenas adaptações que tornam o sexo mais confortável e prazeroso, como travesseiros anatômicos e lubrificantes de qualidade. E, talvez o mais importante, a força da comunicação aberta no casal. E vamos além. Sim, vamos falar também de saúde, de autoestima, de felicidade e até dos cuidados essenciais que muitos ignoram, como a prevenção de DSTs na maturidade. E para deixar nossa conversa ainda mais inspiradora, eu vou te contar como a cultura popular, através de séries como Sex Education, vem quebrando tabus e mostrando que sim, o prazer não tem idade. Se você tem mais de 50 anos ou conhece alguém nessa fase da vida, fica comigo até o final deste vídeo. Eu te garanto, essa conversa pode transformar para sempre a maneira como você enxerga sua intimidade. Respire fundo. Prepare-se para se surpreender, porque o que vem a seguir vai abrir não só sua mente, mas também o seu coração para uma nova forma de viver a maturidade. Desconstruindo mitos. A maturidade como nova primavera da vida íntima. É curioso como, ao longo da vida, a sociedade insiste em nos convencer de que o desejo tem prazo de validade. É como se, ao passar dos 50 ou 60 anos, fôssemos convidados a aposentar também os sentimentos mais profundos de prazer e conexão íntima. Mas a verdade é outra, muito mais libertadora. A maturidade, na realidade, é uma nova primavera para a fluidez sexual. Sem as pressões da juventude, sem a correria da criação dos filhos ou as inseguranças típicas das primeiras relações, este é um momento de redescoberta. É como se as peças finalmente se encaixassem. Mais tranquilidade na rotina, melhor comunicação no casal e uma visão mais generosa sobre o próprio corpo e o do parceiro. Você sabia que muitos casais com mais de 70 anos afirmam estar vivendo a melhor fase de sua vida íntima? Sim, e não é por acaso. É porque a sexualidade madura não gira mais em torno apenas da performance, mas da conexão emocional e do prazer autêntico. São carícias com mais presença, olhares com mais profundidade, gestos que falam por si. E para tornar essa experiência ainda mais confortável, existem soluções simples e eficazes. Por exemplo, a escolha de travesseiros anatômicos para maior conforto, ou lubrificantes à base de água, que respeitam a delicadeza natural da pele e oferecem uma experiência muito mais prazerosa. Pequenas mudanças que fazem uma enorme diferença. Mas não se trata apenas do corpo. O impacto vai muito além. A prática sexual regular estimula a circulação cerebral, melhora a memória e contribui para a saúde do cérebro como um todo. É como se, ao manter viva a chama da intimidade, você estivesse também regando o jardim da sua vitalidade. E olha só,
Para homens e mulheres que enfrentam desafios como a disfunção erétil ou as mudanças da menopausa, a ciência está ao seu lado. A terapia hormonal, por exemplo, vem transformando vidas, devolvendo a energia e a confiança que muitos achavam ter deixado para trás. Mais importante que tudo isso, Jaqueline, é compreender que a vida íntima na maturidade não é um resquício do passado. É um presente vibrante, pleno e profundamente enriquecedor. E no próximo ponto, eu vou te mostrar por que, para um relacionamento saudável, o sexo na maturidade é muito mais do que uma opção. Ele se torna um verdadeiro pilar de felicidade e conexão. Sexo na maturidade, o alicerce da conexão emocional. Muita gente ainda acredita de forma equivocada que o sexo após os 50 ou 60 anos se torna apenas um extra, um pequeno bônus na relação, como se fosse uma sobremesa opcional depois do prato principal da convivência. Mas a verdade, dita sem rodeios, é outra. O sexo na maturidade é muito mais do que um capricho. Ele é o tempero essencial que dá sabor à vida a dois. Manter uma vida íntima ativa nesta fase não significa apenas continuar exercendo a sexualidade, mas manter viva a chama da autoestima, da alegria e da cumplicidade que sustenta a parceria no dia a dia. Quando o casal se permite essa conexão contínua, descobre uma energia renovada, uma felicidade que se espalha para além do quarto e fortalece os laços no cotidiano. Agora, é claro, é natural que as mudanças do corpo coloquem algumas pedras no caminho. A menopausa, a queda da libido, a disfunção erétil são desafios reais. Mas, como todo jardineiro sabe, o segredo está em contornar esses obstáculos com sabedoria, para que as flores possam voltar a desabrochar. E a ferramenta mais poderosa que existe para isso se chama comunicação. Conversar aberta e sinceramente sobre os desejos, as inseguranças e até as possíveis adaptações no sexo, como a terapia hormonal ou o uso de acessórios para maior conforto, cria um espaço seguro onde o prazer e o bem-estar podem florescer novamente. Casais que se permitem esse diálogo honesto acabam descobrindo novos caminhos para a intimidade, muitas vezes ainda mais ricos e prazerosos do que aqueles vividos na juventude. Eles percebem que o sexo na maturidade não é sobre se conformar com limitações, mas sobre criar novas possibilidades. E sabe o que é ainda mais incrível? Uma vida sexual ativa na maturidade vai muito além da cama. Pesquisas mostram que ela reduz os níveis de estresse, melhora a qualidade do sono, fortalece o sistema imunológico e até melhora a memória. É, de fato, uma forma natural de terapia contra o envelhecimento. Além disso, casais maduros que redescobrem sua intimidade acabam desafiando os padrões ultrapassados da sociedade, tornando-se inspiração para outros que, como eles, desejam viver plenamente essa fase da vida. Mas há algo muito importante que precisamos abordar com atenção agora: a repressão histórica da sexualidade feminina. Uma ferida que, muitas vezes, se arrasta silenciosa por décadas e que precisa ser curada para que a liberdade plena possa finalmente florescer. É sobre isso que vamos conversar no próximo ponto. Prepare-se, porque essa reflexão pode mudar profundamente a forma como você enxerga sua própria história. A repressão da sexualidade feminina e a reconquista do prazer na maturidade. Vamos encarar uma verdade incômoda. Por muito tempo, a sociedade ensinou às mulheres que o sexo era mais uma obrigação do que uma fonte de prazer. A mensagem era clara e sufocante. Dentro do casamento, o desejo feminino era silenciado, colocado em segundo plano, e muitas sequer se davam conta de que tinham o direito de buscar bem-estar e realização íntima. Essa repressão, que começou muito antes da maturidade, se intensifica na menopausa. Com as mudanças hormonais e físicas,
muitas mulheres começam a se sentir distantes da própria sexualidade, como se tivessem perdido o caminho para um tesouro escondido bem debaixo dos seus pés. Mas aqui mora uma oportunidade poderosa de transformação. A maturidade traz consigo uma liberdade que poucas fases da vida proporcionam. Livre das pressões externas, da correria da juventude e das expectativas alheias, muitas mulheres começam a redescobrir sua sensualidade e seus desejos mais autênticos. Ferramentas práticas ajudam, e muito, nesse processo. A terapia hormonal, por exemplo, tem ajudado milhares de mulheres a recuperar o equilíbrio da libido. O uso de lubrificantes de qualidade e pequenos ajustes no conforto durante o sexo, como travesseiros anatômicos, aliviam desconfortos físicos que antes eram vistos como barreiras intransponíveis. Mas existe também um aspecto emocional profundo: a libertação da culpa e da vergonha. Participar de sessões de terapia sexual, ou mesmo buscar inspiração em conteúdos que tratam da sexualidade com naturalidade, como alguns episódios da série Sex Education, são passos valiosos para derrubar esses muros invisíveis. E algo mágico acontece quando essa reconexão se estabelece. Mulheres que por anos se sentiram distantes de sua essência sensual relatam um verdadeiro renascimento. Autoestima renovada, felicidade ampliada e uma sensação de liberdade que não se limita apenas à cama, mas se espalha por todas as áreas da vida. E não pense que essa repressão histórica afeta apenas as mulheres. Os homens, muitas vezes, desejam suas parceiras intensamente, mas se deparam com esse muro invisível que não compreendem completamente. É por isso que a comunicação no casal se torna fundamental, para juntos dissolverem essas barreiras e redescobrirem a beleza da intimidade madura. Quando ambos passam a enxergar o sexo não como uma despedida, mas como uma oportunidade de crescimento e conexão, algo extraordinário acontece. Mas antes de explorarmos esse renascimento do casal, precisamos entender um desafio silencioso que surge quando esses bloqueios não são superados: o risco da frustração emocional e suas armadilhas escondidas. No próximo ponto, vamos falar exatamente sobre isso e como proteger sua relação dessas ciladas emocionais que afetam tantos casais na maturidade. A frustração silenciosa e como superá-la na maturidade. Em muitos casais maduros, existe um cenário mais comum do que se imagina, e nem sempre falado em voz alta. De um lado, o homem, que mesmo com o passar dos anos, continua sentindo um forte desejo por sua parceira. Do outro, a mulher, que muitas vezes, envolta nas transformações da menopausa e nas marcas da repressão passada, sente um distanciamento emocional e físico. Não é desamor, não é desinteresse. É uma muralha invisível que lentamente se ergue entre eles. E o que acontece nesse cenário? A frustração se instala de forma silenciosa. O desejo fica ali, preso no peito, transformando-se em insegurança, dúvidas ou até ressentimentos ocultos. É como um diálogo interrompido que se repete em silêncio todas as noites. Mas não precisa ser assim. A chave para quebrar esse ciclo está na coragem de abrir o coração, de conversar de forma aberta sobre as mudanças naturais do corpo e da mente. Falar sobre as adaptações possíveis no sexo, como o uso de travesseiros anatômicos para maior conforto ou de lubrificantes para reduzir desconfortos, não é apenas uma questão prática. É um ato de cuidado e cumplicidade. Muitos casais, ao reconhecerem esse impasse, têm buscado a ajuda de terapeutas especializados em sexualidade na maturidade. E o resultado é transformador. Esses profissionais criam espaços seguros para que o casal expresse seus desejos e inseguranças sem culpa ou vergonha, reconstruindo pontes que o tempo e os mitos sociais tentaram destruir. É nesse ambiente de sinceridade que a magia acontece.
Quando o casal se permite essa vulnerabilidade compartilhada, redescobre a intimidade perdida. A conexão emocional se fortalece, o desejo volta a pulsar com vida, e um novo capítulo se escreve na história da relação. A maturidade tem essa beleza. Ela nos oferece, talvez pela primeira vez, a oportunidade de nos reinventarmos juntos. Mas nem tudo são flores. Existe uma armadilha que, se ignorada, pode corroer até as relações mais sólidas. A infidelidade na maturidade. Ela costuma se infiltrar justamente nas brechas emocionais criadas por essa frustração silenciosa. No próximo ponto, Jaqueline, vamos falar sem tabus sobre esse assunto delicado e te mostrar como proteger seu relacionamento com consciência, cuidado e, acima de tudo, amor. A infidelidade na maturidade e os riscos silenciosos das DSTs. É importante falarmos com franqueza sobre uma realidade que muitas vezes fica escondida sob o tapete. A infidelidade na maturidade. Quando as expectativas emocionais e físicas não se alinham no casal, surgem brechas. Pequenas rachaduras que, se não forem cuidadas, podem se abrir para vulnerabilidades perigosas. Às vezes, o homem se sente frustrado pela distância da parceira, que enfrenta as mudanças naturais da menopausa e suas próprias inseguranças. Outras vezes, é a mulher que, ao sentir-se invisível ou desconectada, busca fora o que não está encontrando dentro da relação. Mas aqui vai um alerta importante. A infidelidade na maturidade não nasce apenas do desejo carnal, mas também da necessidade de ser visto, desejado, ouvido. E junto com ela vem outro risco silencioso que precisa da nossa total atenção. As doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. Muitos casais maduros, por estarem em relações consideradas estáveis, ou por pensarem que, após a menopausa, a ausência do risco de gravidez elimina a necessidade de preservativos, acabam se descuidando da prevenção. Mas os dados não mentem. O aumento das DSTs na terceira idade, como sífilis e HIV, tem sido significativo e preocupante. Isso acontece porque, na empolgação da redescoberta da intimidade, a proteção acaba sendo deixada de lado. E é justamente por isso que precisamos falar de prevenção não como um fardo, mas como uma forma de liberdade e cuidado mútuo. A boa notícia é que as soluções estão ao nosso alcance. Exames periódicos de saúde sexual devem fazer parte da rotina. Uso consciente de preservativos, mesmo em relações duradouras. E, claro, manter o diálogo aberto no casal sobre fidelidade, prevenção e desejo. Além disso, recorrer ao acompanhamento médico especializado e, se necessário, considerar a terapia hormonal não apenas fortalece a imunidade natural do corpo, mas também reforça o vínculo emocional e a segurança na relação. Cuidar da saúde sexual é um ato de amor, próprio e pelo parceiro. É a certeza de que o prazer e o bem-estar na maturidade podem ser vividos plenamente, sem surpresas desagradáveis, com leveza e entrega. E tem mais. Falar sobre isso abertamente contribui para quebrar um dos estigmas mais injustos que cercam a maturidade. Mostrar que as pessoas com mais de 50, 60 ou até 70 anos estão ativas sexualmente não é sinal de imprudência. É sinal de vida pulsando em cada olhar, em cada toque, em cada escolha consciente de viver plenamente. No próximo ponto, vamos além. Vou te contar como os avanços da medicina vêm sendo aliados poderosos para ajudar casais maduros a manter não apenas a saúde sexual em dia, mas também a chama do desejo sempre acesa. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode abrir portas incríveis para a sua vida íntima. Os avanços da medicina e a transformação da sexualidade na maturidade. Durante muito tempo, admitir questões como disfunção erétil ou queda da libido na menopausa era quase um tabu absoluto.
Parecia que falar sobre isso era assumir uma fraqueza, quando, na verdade, são apenas partes naturais do ciclo da vida. Felizmente, esse cenário está mudando, e mudando para melhor. Hoje, graças aos avanços incríveis da medicina, temos ao alcance soluções eficazes e seguras que estão transformando a vida íntima de milhões de casais maduros. A começar pela terapia hormonal, que tem sido uma verdadeira aliada tanto para homens quanto para mulheres. No caso delas, a reposição hormonal ajuda a equilibrar os níveis de estrogênio, combatendo o ressecamento e a queda da libido. Para eles, auxilia na manutenção da testosterona, recuperando vitalidade e melhorando a resposta sexual. Mas as possibilidades não param por aí. Hoje contamos também com medicamentos específicos que estimulam a resposta sexual de forma segura, exercícios e dispositivos complementares que melhoram a performance masculina de forma natural. E, claro, orientações personalizadas de urologistas e ginecologistas especializados na saúde íntima da terceira idade. Esses profissionais não apenas tratam as dificuldades quando elas aparecem, mas também orientam sobre a prevenção, ajudando o casal a viver com mais segurança e tranquilidade. E olha, mesmo recursos simples, como travesseiros anatômicos para auxiliar na escolha de posições mais confortáveis, ou lubrificantes à base de água, que respeitam a sensibilidade da pele madura, fazem uma diferença enorme na qualidade da experiência. São detalhes, mas que juntos constroem um novo cenário de prazer e bem-estar. O mais bonito é perceber que esses avanços vão além da técnica. Eles reacendem a conexão emocional entre os parceiros. É como se a medicina estendesse a mão e dissesse: vocês ainda têm muito para viver juntos. Casais que antes se sentiam distantes, agora se reencontram, reacendem o desejo e renovam a autoestima, descobrindo que a maturidade, na verdade, é um convite para viver a intimidade com ainda mais plenitude. No próximo ponto, vamos mergulhar exatamente nisso. Como a representatividade na cultura popular tem ajudado a quebrar muros invisíveis e encorajar milhares de pessoas a redescobrirem sua intimidade. Você vai se surpreender. A cultura popular e a redescoberta da intimidade na maturidade. Quem diria que a cultura popular, tantas vezes voltada para o público jovem, abriria espaço para retratar, com sensibilidade e naturalidade, a sexualidade na maturidade? Pois é exatamente isso que tem acontecido. Produções como Sex Education, por exemplo, vêm se tornando referências poderosas ao mostrar que o desejo e o prazer não pertencem apenas aos primeiros capítulos da vida, mas atravessam as décadas com vitalidade surpreendente. Na série, personagens maduros enfrentam dilemas reais. As mudanças hormonais da menopausa, os desafios da disfunção erétil, as barreiras da comunicação no casal e, claro, os estigmas e tabus sociais que ainda cercam o prazer na maturidade. Mas a inspiração não precisa ficar só na ficção. Muitos casais maduros vêm levando para a prática as lições aprendidas na tela, buscando orientação médica especializada, investindo em adaptações para maior conforto na intimidade e, principalmente, abrindo conversas sinceras que antes pareciam desconfortáveis. Esses exemplos culturais ajudam a dissolver velhos muros invisíveis, permitindo que mais pessoas se sintam à vontade para explorar a própria sexualidade, com liberdade e consciência. Mais do que isso, eles mostram que envelhecer não é sinônimo de apagar a chama do desejo, mas de dar a ela um brilho ainda mais intenso e autêntico. E sabe o que é fascinante? Essa redescoberta da intimidade não só fortalece os laços afetivos, como também gera impactos positivos na saúde mental e cognitiva. No próximo ponto, vamos justamente mergulhar nessa conexão poderosa entre sexualidade e saúde do cérebro. Porque sim,
O prazer na maturidade também é um verdadeiro elixir para a mente. Prepare-se para se surpreender. Sexo na maturidade. Um elixir para a saúde cerebral e emocional. Pouca gente se dá conta, mas manter uma vida íntima ativa na maturidade não é apenas uma questão de prazer imediato. É um verdadeiro investimento na saúde do corpo e principalmente da mente. Estudos cada vez mais consistentes mostram que o sexo, após os 50 e 60 anos, melhora a circulação cerebral, oxigena as células e estimula áreas responsáveis pela memória e cognição. Durante o ato, o cérebro recebe uma verdadeira injeção de vitalidade, contribuindo para manter suas funções afiadas e proteger contra o declínio natural que vem com a idade. Mas não é só biologia. A parte emocional tem um peso enorme nessa equação. A conexão emocional que nasce, ou renasce, da intimidade ativa, fortalece a autoestima, eleva a sensação de pertencimento e dá um brilho especial à relação. Casais que se mantêm próximos fisicamente criam um ambiente de cumplicidade que se reflete em cada pequeno gesto do dia a dia, criando um ciclo positivo entre emoção e saúde. E nem é preciso imaginar situações extraordinárias. Às vezes, são pequenos gestos que fazem toda a diferença. Um toque carinhoso, um beijo demorado, um olhar de admiração. Tudo isso alimenta a chama da intimidade e contribui para o bem-estar emocional do casal. Sem contar que algumas práticas simples podem potencializar ainda mais esses benefícios. Criar um ambiente acolhedor para os encontros íntimos, com iluminação suave e músicas que evoquem boas memórias. Investir em recursos que garantam conforto, como lubrificantes à base de água e travesseiros anatômicos. Buscar orientação médica para adaptações personalizadas, como terapias hormonais e exercícios específicos para manter a vitalidade sexual. Quer um exemplo real e inspirador? Casais que retomam sua intimidade, mesmo após anos de hiato, frequentemente relatam melhorias significativas no sono, na redução do estresse e até na disposição para as atividades cotidianas. Não por acaso, alguns especialistas já se referem à sexualidade madura como uma terapia natural anti-envelhecimento. É uma verdadeira renovação que não para na cama. Ela ecoa para todas as áreas da vida. E falando em renovação, no próximo ponto vamos mergulhar em algo muito prático e acessível. As pequenas adaptações que transformam por completo a experiência da intimidade na maturidade. Prepare-se, porque as dicas que vêm a seguir podem fazer toda a diferença na sua jornada. Adaptações práticas, transformando a intimidade na maturidade. Se existe algo que a maturidade nos ensina, Jaqueline, é que a inteligência prática vale ouro. E isso se aplica perfeitamente à vida íntima. Com o passar dos anos, é natural que o corpo peça alguns cuidados extras. Mas isso está longe de ser um obstáculo. Na verdade, são justamente as pequenas adaptações que permitem transformar a experiência sexual em algo ainda mais prazeroso e confortável. Vamos começar por algo simples e extremamente eficaz: travesseiros anatômicos. Esses aliados discretos ajudam a encontrar posições mais ergonômicas, especialmente para quem sente limitações articulares ou dores nas costas. O resultado? Mais conforto, mais liberdade e mais prazer. Outro recurso valioso são os lubrificantes à base de água. Eles respeitam a delicadeza natural da pele madura, combatem o ressecamento, muito comum durante e após a menopausa, e garantem uma experiência mais suave e agradável para ambos os parceiros. Mas não para por aí. Criar um ambiente acolhedor é uma verdadeira arte que faz toda a diferença. Uma iluminação suave, músicas que tragam boas memórias, aromas sutis de óleos essenciais. Tudo isso ajuda a preparar não só o corpo, mas também a mente, para momentos de conexão profunda. E para quem enfrenta desafios mais específicos, como a disfunção erétil,
as boas notícias continuam. Existem exercícios direcionados que melhoram a circulação e o desempenho sexual. Dispositivos auxiliares que oferecem suporte seguro e eficaz. E, claro, a orientação médica especializada, que personaliza as soluções de acordo com as necessidades de cada casal. O mais bonito é que todas essas mudanças, mesmo sendo simples, têm um impacto profundo na autoestima e na felicidade do casal. É como se cada pequena adaptação fosse um convite diário para o casal se redescobrir, renovando não apenas o desejo, mas também a cumplicidade e o carinho mútuo. Quando o casal entende que adaptar-se não é sinal de fraqueza, mas de inteligência e cuidado mútuo, uma nova porta se abre. Uma porta para experiências mais confortáveis, sim, mas também mais livres, prazerosas e conectadas. E falando em prazeres duradouros, no próximo ponto vamos explorar um aspecto libertador. O prazer e o bem-estar na maturidade não têm prazo de validade. Prepare-se para se inspirar. Prazer não tem prazo de validade. Os benefícios contínuos da intimidade na maturidade. Dizer isso em voz alta tem um sabor de libertação. Prazer não tem prazo de validade. Sim, Jaqueline, o sexo após os 50, 60 e até 70 anos não é uma exceção à regra, mas uma afirmação poderosa de que o corpo e a alma continuam desejando vida, conexão e felicidade. E mais do que isso, manter uma vida íntima ativa nessa fase traz benefícios que vão muito além do instante de prazer. Para começar, há impactos físicos concretos. Aumento da imunidade, ajudando o corpo a se proteger melhor contra doenças. Redução do estresse, o que melhora a saúde cardiovascular e emocional. Melhora no sono, oferecendo noites mais tranquilas e restauradoras. Preservação das capacidades cognitivas, mantendo a memória e a agilidade mental afiadas. Ou seja, viver a sexualidade na maturidade não é apenas uma escolha por prazer. É um verdadeiro cuidado com a saúde integral. E tem mais. Muitos casais que passaram anos, até mesmo uma década ou mais, distantes da vida sexual, estão redescobrindo a intimidade de forma surpreendente. Pequenas mudanças como o uso de travesseiros anatômicos, lubrificantes de qualidade e suporte de terapias hormonais têm trazido resultados profundos. Mais autoconfiança, melhor comunicação no casal e até a superação de inseguranças ligadas à disfunção erétil ou às mudanças da menopausa. Esses reencontros não são raros e cada história carrega uma mensagem clara. Nunca é tarde para reacender a chama. E os números falam por si. O aumento das DSTs na terceira idade, embora alerte para a importância da prevenção, também revela algo essencial. Homens e mulheres maduros continuam buscando prazer e intimidade. Isso não é sinal de imprudência, mas de vitalidade. A maturidade não anula os desejos, ela apenas os transforma. Aliás, falando em transformação, o próximo ponto vai te surpreender. Você vai descobrir como a prática regular da intimidade na maturidade não só mantém a chama acesa, mas também impulsiona o bem-estar físico e emocional de forma extraordinária. Prepare-se para entender por que muitos especialistas já chamam o sexo na maturidade de uma verdadeira revolução silenciosa para a saúde e a felicidade. A revolução silenciosa. Como a prática regular da intimidade transforma a saúde e a felicidade. Você já parou para pensar que o simples ato de manter uma vida íntima ativa na maturidade pode ser, na verdade, uma revolução silenciosa acontecendo dentro do seu próprio corpo? Pois é exatamente isso que diversos especialistas vêm apontando. Casais que retomam sua intimidade, mesmo após anos de distância, frequentemente relatam melhorias surpreendentes. Mais disposição para as atividades do dia a dia, redução significativa dos níveis de estresse, sono de melhor qualidade e até uma memória mais afiada e uma mente mais clara.
É como se, a cada encontro íntimo, as engrenagens internas se renovassem, mantendo o organismo lubrificado, a autoestima elevada e o coração mais leve. Mas atenção! Quando falamos em prática regular, não significa necessariamente uma frequência rígida ou marcada no calendário. A verdadeira essência está em manter viva a chama da conexão emocional. Momentos de carinho, trocas de olhares, carícias espontâneas e beijos apaixonados são tão poderosos quanto o próprio ato sexual para fortalecer os laços e alimentar o desejo. E como já conversamos, pequenas adaptações fazem toda a diferença. Travesseiros anatômicos para maior conforto, lubrificantes à base de água para combater o ressecamento e, sempre que necessário, o suporte médico especializado para orientar o casal na jornada da redescoberta. Tudo isso contribui para criar uma experiência de intimidade segura, confortável e profundamente prazerosa. Mas o que talvez seja ainda mais fascinante, Jaqueline, é como essa prática regular ajuda a derrubar estigmas enraizados na sociedade. Casais maduros que se permitem viver plenamente sua sexualidade se tornam exemplos vivos de que o prazer e o bem-estar não têm idade. Apenas novas formas de se manifestar. Inspirados por histórias reais, por representações positivas na cultura e pelo apoio de profissionais da saúde, muitos desses casais se tornam defensores entusiasmados da saúde sexual na maturidade. Eles provam, com brilho nos olhos e leveza na alma, que a intimidade na maturidade é muito mais do que desejo. É um caminho para a felicidade plena, para a saúde integral e para a renovação constante do vínculo afetivo. E agora que exploramos juntos todos esses pontos, chegou a hora de criar uma conclusão inspiradora que vai deixar o público não só refletindo, mas, principalmente, motivado a agir imediatamente. No próximo e último ponto, Jaqueline, vamos amarrar todas as ideias e entregar aquela chamada para a ação envolvente e calorosa, que convida o espectador a agora me diz, com toda a sinceridade, quantas dessas verdades sobre a sexualidade na maturidade você já conhecia? E quantas estavam escondidas atrás de mitos, estigmas e silêncios que, por tanto tempo, fizeram você acreditar que o prazer e o bem-estar tinham ficado no passado? Seja honesto consigo mesmo. É compreensível. Décadas de crenças limitantes não se desfazem de um dia para o outro. Mas se tem uma certeza que fica clara depois de tudo o que conversamos até aqui, é esta. O sexo após os 50 e 60 anos não só é possível, ele é necessário. Necessário para manter viva a chama da conexão emocional, para nutrir a saúde sexual, para preservar a memória e a saúde cerebral. Necessário para sentir-se vivo, desejado, amado, por si mesmo e pelo parceiro. Então, eu quero te fazer um convite especial. Que tal começar hoje mesmo? Sim, hoje. Que tal abrir uma conversa sincera com seu parceiro ou parceira sobre desejos e adaptações? Talvez buscar uma orientação médica sobre terapia hormonal, marcar aquele check-up que ficou para depois, ou até criar um ambiente mais acolhedor para os momentos a dois. Lembre-se, o tempo nunca foi seu inimigo. O verdadeiro inimigo sempre foi a inércia, a falta de ação. Se esse conteúdo abriu sua mente, eu quero te convidar a deixar sua marca aqui. Escreva nos comentários. Renascer. Se você sentiu que este vídeo trouxe novas possibilidades para a sua vida. Agora, se por algum motivo você ainda ficou com dúvidas ou gostaria de aprofundar em algum ponto, escreva. Quero saber mais, porque assim eu posso te ajudar ainda mais nos próximos vídeos. E claro, não esqueça, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e venha caminhar conosco nessa jornada incrível de redescoberta da intimidade na maturidade. Porque eu posso te garantir,
Ainda tem muita coisa boa para te surpreender por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.